você está no canal Em Busca da Verdade. Desejamos a todos que as mãos poderosas do nosso Deus e Pai Celeste possa derramar bênçãos sem medidas na vida de cada um de nós. O nosso bom dia a todos. Estamos de volta para dar sequência ao estudo que nós começamos alguns dias atrás. Lembrando a você que o propósito deste canal é lhe apresentar documentos, fatos, dentro de uma análise histórica, escatológica e teológica, enfim, de forma que os fatos aqui apresentados possam levar você a uma real reflexão, de maneira que você mesmo possa tirar suas próprias conclusões. Nos nossos 2 primeiros vídeos, nós apresentamos a vocês detalhes e informações importantes para que você possa identificar o que é plágio, os conceitos de plágio, como eles podem se apresentar e a maneira correta que nós temos para documentar uma informação quando ela é copiada de outro autor. Nesse estudo de hoje, nós vamos começar a mostrar a você fatos históricos de forma documentada que aconteceu nos Estados Unidos desde o início do século XIX, mostrando o movimento da reforma de saúde ou o movimento pró-saúde que ocorreu lá nos Estados Unidos. São muitos os documentos, são muitas as informações, portanto decidimos fazer em 2 vídeos esse documentário histórico a respeito deste assunto. Esperamos que você goste. Bom, nós vamos para o nosso estudo e ele tem por subtítulo Profetisa da Saúde? Será? Esse assunto ele vai ser abordado em vários vídeos em relação à questão de ser profetisa da saúde, porque nós vamos começar hoje fazendo um levantamento histórico e nós temos muitas informações sobre esse assunto para poder compartilhar com você. Então não é possível compartilhar esta questão envolvendo saúde em um único vídeo, tá certo? Só que antes eu quero informar que a nossa pesquisa foi muito vasta. Ela se compõe com mais de 200 materiais entre livros e artigos sobre este assunto. A princípio, nós pensamos em deixar uma lista com todos os materiais pesquisados logo abaixo aí do vídeo para que você pudesse comprovar as informações, mas não vai ser possível, já que a lista é muito grande. Então, nós vamos deixar algumas referências para que você possa pesquisar, olhar e verificar a veracidade dos fatos. Um detalhe é que todas estas referências elas se encontram em inglês. E talvez alguns vão ter dificuldade na compreensão da leitura dos materiais. Porém, lá nos Estados Unidos, estas informações elas são muito conhecidas, sendo que até nos dias de hoje ainda muitos pesquisadores na área de saúde têm escrito sobre o assunto. Ainda hoje se publica livros e artigos abordando o assunto, dos quais nós vamos trazer neste vídeo, falando sobre as informações do passado ou como surge esse movimento lá no passado. Então nós vamos estar trazendo as informações para você aqui, para que você possa tomar ciência e conhecimento sobre o assunto. Com certeza você já ouviu a expressão muito conhecida no meio adventista dizendo Ellen White, uma mulher à frente no seu tempo. E aí nós deixamos uma pergunta. Ellen White é uma mulher à frente no seu tempo? Ou será que ela estaria atrás? De onde saiu esta informação? Seria realmente verdade esta frase? Bom, nós vamos analisar vários fatos para podermos tirar uma conclusão precisa e certeira sobre esta expressão. Nós vamos analisar a partir de agora o movimento pró-saúde que surgiu nos Estados Unidos no século XIX. A partir de documentos históricos nós vamos fazer esse levantamento. Dentro deste levantamento que nós faremos envolvendo esse movimento pró-saúde, existem 4 pontos ou 4 vertentes principais que trabalharam de forma articuladas dentro do próprio movimento envolvendo a saúde. O primeiro ponto é o movimento vegetariano.
O segundo ponto foi movimento de hábitos saudáveis. O terceiro ponto é movimento feminista e também do vestuário. E o quarto ponto que estava envolvido era o movimento abolicionista. Ou seja, esses 4 pontos trabalharam de forma articulada dentro de que é conhecido como o movimento pró-saúde lá do século XIX nos Estados Unidos. Bom, nós pretendemos falar um pouco mais sobre cada tópico ou trazer maiores informações a respeito aí, principalmente dos 3 primeiros tópicos ao longo dos estudos que nós vamos fazer. Então vamos começar a entender o que é esse movimento, como ele surgiu, analisando os principais autores e principais pessoas que foram líderes deste movimento lá nos Estados Unidos. Vamos começar falando do reverendo William Metcalfe. O reverendo William Metcalfe, sabe-se pelos anais da história a respeito dele que ele era um britânico que, juntamente com o seu amigo reverendo James Clark, partiram da região da Inglaterra para os Estados Unidos, acompanhados na época com 39 membros da sua igreja, que era a Igreja Cristã Bíblica, e isso ocorreu no ano de 1817. Bom, no século XVIII já existiam várias seitas cristãs que praticavam o chamado ascetismo, que é uma doutrina filosófica ou até mesmo religiosa que promovia o que é chamado de purificação do espírito através da negação dos prazeres materiais ou da abstinência de algumas coisas na sua própria vida, através de um conjunto de comportamentos e procedimentos da doutrina moral, é que se baseava ainda em se opor de forma sistemática à satisfação das suas necessidades pessoais. Em muitas religiões, o ascetismo está envolvido inclusive com o misticismo. Nestas seitas cristãs, várias delas praticavam, acreditem, o vegetarianismo como forma de ascetismo. Porém, foi somente no século XIX que os vegetarianos tornaram público sua alegação sobre Jesus e o vegetarianismo, tendo tudo começado a partir do reverendo William Metcalfe e também do seu grupo de cristãos da Bíblia que se estabeleceram lá na Pensilvânia após virem da Inglaterra em 1817 e eles eram membros de uma igreja cristã que havia sido estabelecida uma década antes pelo reverendo sueco William Coher, lá na região da Europa. Uma vez estabelecida a igreja agora nos Estados Unidos, Metcalfe e a sua esposa passaram a ensinar os seus vizinhos lá na região da Filadélfia sobre pacifismo, temperança, abolicionismo e vegetarianismo, que eram os principais princípios que norteavam a sua religião. O interessante é que este grupo de religiosos, além de se absterem de carne, eles acreditavam e também pregavam que Jesus tinha sido vegetariano. Apesar de Metcalfe não ter conseguido converter em sua época muitos adeptos, porém, o seu legado continuou através de outros 2 vegetarianos corajosos e determinados que com certeza tiveram acesso aos seus ensinamentos. O primeiro deles, Sylvester Graham, e o segundo, o Dr. William Olcott. Desta forma, Metcalfe, juntamente com estes 2 renomados defensores do vegetarianismo, formaram nos Estados Unidos a primeira organização vegetariana nacional. Em 1837, o coronel John Benson, Graham e também William Olcott fundaram então a American Physiological Society em Boston para promover o grahamismo.
Em 15 de maio de 1850, foi realizado na cidade de Nova York a primeira convenção que estabeleceu a Sociedade Vegetariana Americana. O Dr. William Alcott foi então eleito o primeiro presidente desta sociedade. O Dr. Russell Trout, um médico também renomado, bem como a própria doutora Mary Gove Nichols, que era uma discípula do reverendo Sylvester Graham, tendo também uma defensora proeminente do vegetarianismo. Todos esses fizeram partes então desta sociedade vegetariana e foram os principais fundadores dela. A doutora Marian Gove, por exemplo, era uma médica e era proprietária de um estabelecimento de cura pela água, tendo realizado inúmeras palestras para público feminino. A doutora Mary também publicou as suas palestras em revistas, além de outros trabalhos. Vamos falar mais sobre ela logo logo. As condições da América, então, no início do século XIX. Vamos ver um pouco sobre isso. Como eram estas condições? Não vamos falar tudo nesse vídeo. No próximo vídeo vamos trazer mais informações a respeito. Apesar de toda a sua aparente vitalidade, a América, no início do século XIX, na verdade era uma nação doente e também muito suja. O saneamento público era grosseiramente inadequado e a higiene pessoal praticamente não existia. A grande maioria dos americanos raramente ou nunca tomavam banho. Acreditem se quiser, mas isso é fato documentado. Os seus hábitos alimentares, incluindo o consumo de quantidade gigantesca de carnes, eram suficientes para manter a maioria dos estômagos continuamente perturbados. Frutas e vegetais verdes e folhosos raramente apareciam na mesa e a comida que aparecia era muitas vezes saturada com manteiga ou banha. Um café da manhã comum consistia em pão quente feita com banha e álcalis forte, embebido em manteiga, bolos de chapa quente, cobertos com manteiga e calda, carnes frias em gordura ou assada nela, batatas pingando gordura, presuntos e ovos fritos em gordura, em uma indigestibilidade de couro. Haja estômago para tudo isso. Tudo regado com muitas xícaras de café forte do Brasil. Bom, não é de admirar que um escritor tenha chamado de dispepsia em relação à grande endemia dos estados do norte. Esse infeliz estado de coisas deu origem a um crescente corpo de literatura sobre medidas preventivas destinadas a preservar a vida e a saúde. Alguns dos primeiros escritos mais influentes foram importados do exterior, especialmente da Escócia. Por exemplo, The Natural Method of Curing the Disease of the Body. Isso foi em 1742, escrito por George Cheyne. Também tinha The Constitution of Man, de 1828, de George Combe e também de seu irmão Andrew. E também podemos citar The Principle of Physiology Applied to the Preservation of Health, de 1834. Todos esses livros citados são só alguns deles, existem muito mais. Eles foram inspirados, em parte, por esses trabalhos. Os autores americanos usaram esses trabalhos, em parte, e eles serviram de inspiração para se juntarem, então, aos seus colegas estrangeiros de forma a protestarem contra os abusos alimentares e terapêuticos populares. Bom, os jornais de saúde começaram a aparecer nos Estados Unidos, principalmente em Boston e Filadélfia. E os livros com os títulos como Dispepsia Prevenida e Resistida, do professor Edward Hitchcock, saíram das prensas. Em todas estas publicações havia um tema comum, que era a importância de uma dieta adequada. Muitas delas
sem carne. Além disso, muito sol, muito ar fresco, exercícios regulares, descanso adequado, temperança, limpeza, higiene pessoal e roupas adequadas, roupas sensatas. Você já ouviu qualquer coisa a respeito destes assuntos? Pois é, isto está tudo documentado nos anais da história do movimento de saúde. Vamos falar um pouco de Sylvester Graham. Sua crença foi influenciada grandemente pelo livro Treatise of Physiology, de Francois Joseph Victor Broussais, publicado na Filadélfia em 1826, e que afirmava que o que as pessoas comiam tinha uma enorme influência em sua saúde. Essas primeiras tentativas esporádicas de reeducar o público americano deram lugar, na década de 1830, a uma cruzada de saúde completa, liderada então pelo reverendo Sylvester Graham. Como muitos reformadores de saúde, Graham havia sofrido por anos de repetidas doenças, incluindo um grave colapso nervoso aos 29 anos. Aos 30 e poucos anos, ele se recuperou o suficiente para ingressar no Ministério Presbiteriano em Nova Jersey, onde adquiriu uma reputação de evangelista poderoso e bem-sucedido, principalmente ao falar sobre o assunto favorito seu, a temperança. No verão de 1830, a Sociedade da Pensilvânia, por exemplo, para desencorajar então o uso do que eles chamavam de espíritos ardentes, que nada mais é do que bebidas alcoólicas, eles convidaram então Graham para se mudar para Filadélfia e para dar palestras sobre seus conhecimentos adquiridos sobre saúde. Ele prontamente aceitou e logo estava lotando as igrejas na área da região da Filadélfia para ouvir os seus argumentos científicos e morais contra o uso do álcool. Também pregando na Filadélfia estava o reverendo William Metcalfe, autor do primeiro panfleto americano sobre vegetarianismo, que trouxera sua congregação inglesa para este país em 1817, onde ele estabeleceu a Igreja Cristã Bíblica Vegetariana. Bom, talvez influenciado por Metcalfe, Sylvester Graham começou agora a acrescentar as bênçãos de uma dieta sem carne ao seu material sobre temperança. No final da primavera de 1831, ele havia então rompido com a Sociedade da Pensilvânia e passou a lecionar de forma independente no Instituto Franklin sobre a ciência da vida humana. Um amplo espectro de tópicos que iam desde a dieta adequada ao controle das paixões naturais. A sua fama se espalhou e quando um convite urgente veio de Nova York, ele se mudou para esta nova cidade e permaneceu para lecionar por um ano inteiro, então, em Nova York. Em 1832, com a epidemia da cólera, Graham saltou e o seu programa de reforma de saúde para o centro das atenções nacionais nos Estados Unidos. Foram vários meses antes da doença chegar às costas da América do Norte. Ele revelou em uma audiência em Nova York que haviam cerca de 2.000 pessoas assistindo, um caminho quase certo para evitar então um ataque da cólera, onde ele explica que deveria abster-se de carnes e sopas de carnes, de todos os licores e substâncias alcoólicas e também narcóticos, e de todos os tipos de substância puramente estimulantes. E ainda observando um regime geral correto em relação ao sono, a banho, a vestuário, a exercícios, a questão das indulgências das paixões naturais, aos apetites, etc. Quando a temida doença finalmente atingiu em junho a região, ele repetiu a sua palestra sobre cólera para uma multidão de ouvintes ansiosos que não tinham ouvido antes. Depois que a epidemia diminuiu, ele relatou alegremente que, de
todos os que seguiram meu regime prescrito, disse ele, de maneira uniforme e consistente, nenhum foi vítima desta terrível doença e muito poucos tiveram os menores sintomas de ataque. Durante a década de 1830, Graham visitou a maioria das principais cidades da região leste dos Estados Unidos e conquistou muitos seguidores entre os americanos que haviam até perdido a fé nos métodos mais tradicionais da medicina em relação à preservação da saúde. Em 1839, ele escreveu suas repetidas palestras sobre ciência da vida humana, que foi publicada em Boston em 2 volumes. De longe, a mais distinta de suas ideias relacionadas à dieta. Graham teorizou que a irritação do trato gastrointestinal, particularmente do estômago, foi responsável pela maioria das doenças do homem, uma vez que o sistema nervoso ligava todos os órgãos do corpo em uma teia de simpatia, como ele chamava, qualquer coisa que afetasse negativamente o estômago também afetava o resto do corpo. A melhor maneira de se manter saudável, aconselhava Graham em suas palestras, era evitar todos os alimentos estimulantes e não naturais e subsistir inteiramente com produtos do reino vegetal e água pura. A única bebida que o homem pode usar em perfeita harmonia com as propriedades vitais e leis da natureza. Um alimento ideal e que veio a ser associado ao nome de Graham era o pão feito de farinha de trigo não aparafusado e deixado de repouso por 24 horas. Por causa da íntima relação entre a qualidade do pão e o caráter moral de uma família. Os pães das mãos de uma esposa e mãe devotada, como ele diria, eram preferíveis aos pães vendidos nas padarias públicas, geralmente impróprias para consumo humano. Graham considerava a maioria dos produtos diários pouco melhores do que a própria carne. A manteiga era especialmente censurável. Em apoio à sua posição, ele citou alguns experimentos recentes do cirurgião do exército William Belmont no infeliz caso de Alexis Martin, cujo estômago foi acidentalmente aberto para uma observação científica por causa de um tiro de espingarda que esse rapaz recebeu. Quando a manteiga foi introduzida então no estômago de Martin, ela simplesmente flutuou sobre a massa química e até que a maior parte do alimento digerido passou para o intestino delgado. Se a manteiga fosse usada, disse Graham, deveria ser com muita moderação e nunca na sua forma derretida. Em seu lugar, ele recomendou então o uso de uma quantidade moderada de creme doce, que era solúvel em água e, portanto, muito menos censurável do que a manteiga como artigo de dieta. Leites e ovos frescos eram desaprovados por ele também, mas não proibidos. Embora os ovos, sendo um pouco mais animalizados do que o leite, como ele afirma, fossem consequentemente mais excitantes para o sistema. Em relação ao queijo, era permitido apenas se ele não fosse envelhecido. Nenhuma substância irritante deveria aparecer na mesa, segundo Graham. Essa proibição cobria não apenas os condimentos e especiarias como pimenta, mostarda, canela e cravo, que ele considerava todos altamente excitantes e exaustivos, mas também a sal comum, que era totalmente indigesto, chá e café, bem como álcool e tabaco, que atrofiavam o crescimento e envenenavam o sistema, e a maioria dos doces, com as possíveis exceções em alguns cremes e tortas de frutas e bagas, estavam entre os artigos mais
perniciosos da alimentação humana e incomparavelmente mais prejudiciais do que simplesmente as carnes preparadas. Isso está no livro de Graham, nas palestras dele. As crianças em crescimento, elas precisavam de particularmente se exercitar e por esta razão Graham ele se opunha em confinar as crianças aos livros escolares desde a tenra idade. Ele recomendava que elas pudessem brincar ao ar livre como bezerros e potros, segundo a sua fala. Um banho de esponja todas as manhãs ao levantar era altamente desejável, mas, melhor ainda, era o luxo extremamente grande de ficar em uma banheira e derramar um copo de água sobre o corpo. A roupa deveria ser, de forma moral e fisiologicamente irrepreensível. E importante, sem espartilhos que restringiam os movimentos ou algum tipo de liga ou qualquer outra coisa do tipo. O clamor público contra as estranhas reformas de Graham foi mais do que igualado por sua indignação com as suas opiniões sobre sexo. De fato, um dos seus colegas reformadores estava convencido de que, enquanto o ódio público era ostensivamente dirigido contra suas doutrinas anti-farinha, anti-carne, eram suas doutrinas, na verdade, anti-indulgência sexual, na realidade, que excitavam o ódio público e tornou o seu nome, o nome de Graham, uma reprovação. Bom, de acordo com a história, alega-se que Graham sofreu um choque ao ver banhos mistos no oceano. Certo dia, conta-se a história, ele despertou o seu interesse pelo assunto de abusos sexuais. E isso o levou a sentar e escrever uma palestra para jovens a respeito de castidade, e isso foi publicado em 1834. Conta-se a lenda que ele viu banhistas à beira da praia, entre homens e mulheres, e foi diante deste fato que levou ele a escrever esta palestra. Como Stephen Nissenbaum salientou, este trabalho de Graham acabou por romper com a literatura moralista mais antiga sobre o assunto de duas formas distintas. Primeiro, baseou-se em grande parte em argumentos científicos ao invés de argumentos bíblicos. E segundo, se concentrou não nos pecados de adultério e fornicação, mas nos problemas anteriormente negligenciados pelas pessoas, que era a questão da masturbação e do excesso conjugal, que Graham definiu para a maioria das pessoas como relações sexuais mais de uma vez por mês. Ou seja, excesso conjugal para ele era relações sexuais mais de uma vez por mês. Em sua mente, dieta e sexo estavam intimamente relacionados, pois os alimentos estimulantes inevitavelmente iriam despertar as paixões sexuais, alegava Graham. Assim, um dos melhores meios para controlar esses impulsos prejudiciais era adotar uma dieta sem carne e também abandonar os condimentos, as especiarias, álcool, chá, café, isso tudo Graham pregou durante sua vida. Trouxemos aqui então para vocês alguns fatos a respeito do movimento Reforma de Saúde. Qual era a condição em que se encontrava o povo americano para que este movimento pudesse, então, causar tamanho impacto na vida daquelas pessoas e ser a sensação do momento no século XIX. No nosso próximo vídeo, nós vamos continuar trazendo mais informações e trazendo a você também históricos, detalhes sobre outros grandes nomes de médicos e pessoas renomadas que participaram deste movimento em prol da reforma de saúde lá nos Estados Unidos. Não perca o nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe e um grande abraço.